Pai amado, querido, louvado seja o seu nome, Senhor. Nós iniciamos mais um devocional, na sua presença, em comunhão com os irmãos. Hoje o irmão Jurandir vai trazer essa palavra. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo faça um mover através dele, através da sua leitura. Que o Senhor tenha trazido um entendimento para ele, maravilhoso, para trazer a palavra hoje para a gente. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um aqui presente, Pai, e também daqueles que não puderam aparecer, Senhor. Peço que o Senhor cuide deles, Senhor. Cuide das pessoas que não estiveram aqui, que não puderam acordar, ou que não puderam participar porque já estão trabalhando, Senhor. Peço que o Senhor cuide deles, Pai. Envie os seus anjos, acampem ao redor deles, Pai. Peço, Pai, pela vida de cada um aqui, da família de cada um aqui representado, Senhor. Por favor, Senhor, conduz esse devocional com sabedoria, com humildade. E é isso que eu te agradeço e te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Bom, vou só ler aqui então o capítulo 2 de Filipenses até o verso 11, e aí a gente comenta e depois a gente lê a segunda parte. Amém? Ao amor fraternal e à humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente à morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Bom, aqui já foi comentado, né? O Fábio comentou aí na reunião anterior a respeito da carta de Filipenses, que foi escrito ali 50 anos depois da era conhecida como cristã, né? 30, 20 anos provavelmente depois da partida do próprio Cristo, e entre o ano 50 e 55, e essa igreja que ela havia sido fundada ali, né, na segunda viagem missionária de Paulo. Ali ele conheceu Lídia, né, que forneceu a casa dela, para que fosse fundada então a primeira igreja. Como é que o pessoal pregava o evangelho até então? Eles iam até a sinagoga, pregavam o evangelho ali, anunciava as boas novas, né, que é isso que o evangelho significa. E na ideia de Paulo, não havia religião cristã, né? Havia o judaísmo e o Messias que veio. Então seria, né, a segunda parte do judaísmo, embora Paulo é reconhecido como fundador da religião cristã, por assim dizer, né, porque havia o judaísmo, depois de Paulo houve esse entendimento, o judaísmo, na primeira duas partes, embora aqueles judeus que receberam eram judeus nascidos de novo, né, eram cristãos, e aqueles que não receberam ficaram naquela fé da forma como receberam ali através de Moisés, né, através dos profetas, mas estão esperando o Messias até os dias de hoje, né? E Paulo, quando ele traz essa visão de que Cristo é o Messias que havia de vir, né, ele não queria nem reformar o judaísmo, ele queria dizer que só que o Messias veio. Tudo aquilo que estava no passado era verdade, mas a partir desse momento, né, nós temos um complemento daquilo que nós estávamos esperando. Então chegou, o dia chegou. E aqueles que o receberam são chamados aí de filhos de Deus, né? Aqueles que não receberam estão aguardando que Deus possa alcançá-los. Mas então, quando Paulo vinha pregando, né,
essa mensagem, ele falava, ó, o Messias ele já veio, ele morreu lá na Judéia, ele morreu lá na morte de cruz, e ele ia pregando isso porque ele era pregador aos gentios, os outros apóstolos nas regiões por onde Deus os enviassem, porque eles também foram espalhados pelo mundo. E Paulo, os judeus não recebendo, ele iam para aqueles que não tinham a fé judaica, então, que não tinham a fé judaica, que seriam os gregos, romanos e outros ali daquela região. E alguns homens vinham pregando ao contrário, muitas vezes, do que Paulo pregava, né? Que as pessoas tinham que, eles queriam semear onde Paulo estava semeando, não era nem trazendo só alguns comportamentos judaizantes, mas que não era daquele jeito. Paulo ele era um herege da fé cristã, da fé judaica, e que o judaísmo era aquele outro, né? Então haviam essas duas correntes de judeus que pregavam ali, né? Que Cristo não era o Messias e que Paulo ele era um herege, né? E aí quando Paulo ele fala no capítulo primeiro, ele falou assim, irmãos, muitas pessoas estão pregando e a gente fala do amor, mas pessoas estão pregando porque elas têm um interesse particular, porque elas têm um interesse próprio, porque elas estão querendo aí prejudicar o meu trabalho, porque elas estão querendo tirar a semente que foi plantada. Mas eu tenho uma revelação em Cristo que é o seguinte: não importa a razão pela qual eles estão pregando, se é por amor próprio, se é por interesse financeiro, ou se é por vaidade, ou se é para destruir aquilo que eu prego. A partir do momento em que Cristo seja anunciado, para mim isso já está de bom tamanho. Então, olha só que visão interessante que Paulo tinha, né? Já faria a diferença só de você professar Cristo em algum lugar, que aquela palavra já seria uma abertura para que outras coisas maiores elas viessem, né? E ali, então, ele, com respeito aos judaizantes, né, com respeito essas pessoas, eles falam assim, olha, não me importa a razão pela qual eles estão pregando, se é por interesse, se eles vão levar alguma vantagem, se eles não vão, eles estão anunciando a Cristo. De contrapartida, nós que somos convertidos em Cristo Jesus e recebemos essa palavra, que estamos na sinceridade, não, aí o nosso proceder ele tem que ser outro. O nosso proceder ele tem que ser aqui da forma como ele está, ele coloca, né? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Então, aqueles judaizantes que já estavam errados lá, que não queriam aceitar a palavra do jeito que ela era, não queriam aceitar a revelação do jeito que ela era, ele está falando, eles estão pregando Cristo, então o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário. Mas nós que já recebemos a Cristo, que estejamos pregando dentro de uma verdade, tomando cuidado para não voltarmos naquilo que nós já avançamos. Vocês têm alguma colocação até aqui? Para mim, o que chama atenção aqui é o chamado de Paulo para a união dos cristãos, na maneira de pensar, inclusive. Ele chama que, na minha tradução, na tradução da minha Bíblia, a minha tradução é boa, né? Tradução do James. King James. Mas tem, Meu ninguém Deus. Ele fala, né? ahn, Alguma motivação por estar em Cristo, não é? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Ou seja, ele chama aqui todos os cristãos, né, corroborando com o que você bem explicou aí, independente da motivação, tem coisas no Evangelho que elas são de comunhão, né? A gente não a gente pode discordar em algumas doutrinas, né? No passado, inclusive, a gente teve aqui um dia que um irmão não concordava com a maneira de uma igreja ser mais avivada, por exemplo, que o outro. Que uns são mais conservadoras, outras menos, né? Isso não cabe a nós julgar, cabe a Deus. Quem vai julgar essa doutrina, os corações, vai ser Deus. Mas nós estamos unidos no mesmo propósito, né? sim, Que é no amor de Cristo. Nenhum cristão pode discordar que Cristo veio para nos salvar, que ele é o Filho de Deus, que ele traz a salvação. Então, ele convida, né, os irmãos a deixar de lado todas essas motivações, essas questões doutrinárias, se unirem no mesmo, do mesmo propósito,
que é levar o evangelho, anunciar as boas novas e o amor de Cristo, né? O sacrifício de Cristo para nos salvar. É isso que eu queria contribuir um pouquinho É, aqui. as doutrinas fundamentais que a gente fala, né? São as doutrinas aquelas que não podem ser mudadas ali. Então, Paulo ele diz isso, né? Olha, já que mas nós que conhecemos aqui essa verdade, nós que reconhecemos Cristo como o Senhor e Salvador, e aí ele fala a respeito da pessoa de Jesus, que ele foi um homem, né? Que ele na forma de Deus se esvaziou da glória dele, se fez homem para que nós ficássemos livres do pecado dito original, né? Nenhum homem poderia é, é, ser livre dele, porque já vem na descendência direta. Então, em Cristo é uma nova criação, né? É uma nova criatura. Ele veio sem essa questão do pecado original, e por isso, quando ele morreu sem pecado. E ele, morrendo sem pecado, a morte era para que quem pecou, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus falou assim: opa, eu não. Então, eu vim anulando aquela sentença que havia sido colocada, porque se por um homem veio o pecado, por outro veio a graça de Deus. Então, nessa carta de Filipenses, porque é importante, né? Mas também a teologia, né, cristã, ela está sendo desenvolvida. Ela pode estar muito clara na cabeça, cada lugar que ele vai, cada carta que ele escreve, cada epístola que ele deixa, não só Paulo, mas João, Pedro, os evangelhos, em cada lugar separado ali, uma parte dessa revelação. Então é um mosaico que vai sendo construído, né? Um mosaico que vai sendo criado. E aqui então Paulo, né? Esse trecho aqui que alguns dizem que é até um cântico, tá? O pessoal aí, quem estuda um pouquinho mais sobre isso, eles falam, ó, essa parte do capítulo 5 ao versículo 11 era um cântico que o pessoal cantava lá no passado aí. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, né? E aí ele vai dizendo que muitas coisas eram passadas em forma de cântico, como até hoje, né? Tem alguns cânticos aí que trazem um contexto ali da palavra, o livro de Salmos é uma prova disso, né? E que esse texto de 5 a 11 seria algo assim. Então aí ele traz então essa revelação, né, de quem é o Cristo. Interessante que Paulo, ele fundou essa igreja lá na, entre 50 na segunda viagem missionária dele, né? E aqui ele já não estava com a igreja, certo? Ele está escrevendo, ele estava preso, e ele estava escrevendo para a igreja que ele fundou. Então, embora aqui na carta apareça uma pincelada, ele ficou alguns dias com essa igreja, ele fundou essa igreja, ele trabalhou com as pessoas e deixou obreiros a Lucas. Parece que até que alguns dizem que ele era da cidade de Filipos. Filipos era uma cidade onde haviam muitos ex-soldados romanos. O pessoal diz que havia, o pessoal aposentava do exército e ia para lá. Ou muitos italianos, que na época não eram chamados italianos, mas também iam iam para lá. Então essa cidade, ela tinha esse quê assim, e tinha muitos médicos, pelo que diz, né? O pessoal que estuda mais sobre isso. Então Paulo ficou um tempo lá, formou ali um corpo. Lucas ficou lá, ele foi viajar, né? Que lá no livro de Atos, ele tem essa citação, né? Como foi fundada a igreja de Filipe, e que ele teria viajado com Silas, né? Ele teria avançado na viagem missionária, mas deixou alguém ali, que seria Lucas. E então, quando a gente lê aqui a carta de Filipenses, ele está é uma carta amistosa, porque é uma igreja que ele fundou, que ele conhecia as pessoas e que ele estava ali matando meio que a saudade, deixando alguma coisa dele para a igreja e dizendo como que estavam algumas pessoas dele, a situação atual dele, e ele está trazendo essa revelação, né? Olha, mantenham-se firme naquilo que foi falado, não esqueça aí que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, não esqueça aí do pecado que vocês foram perdoados, olha aí a situação da cidade que você está, é uma cidade pecaminosa, as pessoas têm templos pagãos, têm costumes pagãos, mas fica firme naquilo que já foi falado. Então, ele está longe, né? Quem tem familiar longe, vocês estão aí em outros países aí, então, de repente você tem essa preocupação, né? Ou tem alguém dessa preocupação com você, né? A mãe, né? Você está se cobrindo, está vestindo blusa, tá se cuidando, olha lá, né? Então, Paulo tinha esse cuidado com a doutrina, com os irmãos, com a igreja do Senhor. Por favor, aí, ô Mário, você pode ler do capítulo 12, o versículo 12 ao 18? Queria só fazer um comentário aqui Oi? antes de prosseguir.
que essa parte aqui ela é muito bonita, esse Pois trecho não, que você falou aí que era um cântico, né? Do 5 ao 11 aí. Essa figura, né, que vem retratando esse texto aqui que retrata justamente o que Jesus fez aqui na Terra, né? Questão dos exemplos que ele veio deixando, né? Quase que resume, né? Que veio, humilhou-se, né? Então tornou-se uma figura humana, né? Passou pelos mesmos sofrimentos, né? Ele se humilhou, não teve vaidade, né? Não quis se trazer vanglória para si mesmo, né? E aqui foram exemplos que Jesus foi deixando para a gente, né? Jesus orou, né? Jesus fez oração, né? E ele é Deus, né? Faz parte da Trindade, né? sim, E aqui no final, a coisa linda, né? Ó, para, né? Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, né? Para a glória de Deus Pai. E é justamente aquele trecho que a gente fala, né? O que que precisa para você ser salvo, né? É isso aqui, ó. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui basta, né? Isso aqui basta, né? Podia deixar de comentar essa parte aqui, esse trecho é lindo demais, né? por favor, vão enriquecendo aí, irmão. Na Bíblia que eu tenho aqui, o título do texto está escrito Imitando a Humildade de Cristo. E o que que é humildade, né? Eu fiz algumas anotações aqui, então, e eu gostaria de compartilhar, né? Ah, quando você é humilde, você está livre do orgulho, da arrogância. Você sabe que na sua carne você é inadequado, mas você também sabe quem você é em Cristo. A atitude de Cristo, junto da humildade, também temos a afeição, né? E o que é afeição? Um apego caloroso, pessoal, tá como a existência de amigos genuínos, que é o que está sendo formado aqui nesse devocional, né? Talvez ainda não estejamos naquela fase de um amar o outro calorosamente, a ponto de dar a vida um pelo outro, mas essa afeição um pelo outro aqui nesse devocional, eu creio que temos, né? Se tornando amigos genuínos e irmãos em Cristo, né? No versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu destaco a importância de ajudar, né? A importância de ajudar, de fazer pelo outro aquilo que talvez de imediato o outro não consiga, né? Ou esteja precisando. Então, a gente também tem que colocar. A gente geralmente tem o costume de colocar os nossos interesses acima de tudo, né? Mas aqui o texto ensina nos mostra, né, que os interesses do outro é mais importante do que o nosso, né? É mais importante você estar ali disposto, disponível para a pessoa para alguém para o seu irmão, né, que está precisando da sua ajuda, do que o seu próprio interesse, né? Não ser egoísmo, né? Não ser egoísta e sim ser humilde. É, do versículo 6 ao 8, que fala sobre a atitude de Cristo, né? Que embora sendo Deus, o Fábio acabou de ler, né? Embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É, aqui, aqui está claro, né, que Cristo se colocou, entre aspas, inferiores a nós, inferiores aos outros, né? Se humilhando e se humilhando muito, e dando a vida por nós. Mesmo sabendo que iria ser traído, negado, rejeitado, ele continuou nos amando e dando a vida para a nossa salvação. E nós que não somos nada perante a Cristo, ficamos com raiva, né? E eu coloquei até assim, hashtag magoado, né? Por pouca coisa. Que hoje alguns dizem assim, Nutella, né? E por aí vai, né? Tem essa expressão, mas olha como foi Cristo, né? Que como ele passou por tanta coisa pelas coisas que ele passou, da forma que ele passou para salvar tanta gente, né? E gente que entre aspas, né? Não era conhecido, né? Porque assim, ele conhece o nosso coração, conhece a gente, mas eu falo assim, conhecer como humano humano, né? Tipo, cara a cara, né? O- Como a gente meio que se conhece assim. É,
E ele foi recompensado, né? Porque Deus o exaltou, o honrou. E alguns de nós aqui desejamos ser exaltados por nossos irmãos, ser exaltado por homens, por patrões, pastores, colaboradores, amigos, etc. E ele não se importou com isso, ele se importou com a honra que Deus ia dar para ele, né? E deu, né? Que é onde explica no verso 10 e 11, né? Que, que diz, desculpa, para que o nome de Jesus, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Olha a honra que Cristo recebeu, né? Nos céus e na terra, debaixo da terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que possamos refletir. Eu acho que não vamos chegar, nunca chegaremos ao nível de Cristo, mas podemos imitar ele o máximo possível, principalmente nessa parte da humildade. Ser humilde, ser verdadeiramente humilde. E não se colocar. Tem uma frase que diz assim: o universo não gira em torno de você, então que não sejamos o centro do universo, que não, mas que coloquemos primeiro a Deus, Jesus e os nossos irmãos, para depois vir os nossos interesses, né? Entre aspas, a nossa honra. É isso. Eu separei dois versículos aqui, porque queria falar sobre essa questão da humilhação, né? E a palavra de Deus em Coríntios 12:9: minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É, em outra passagem lá em Mateus, ele fala que o maior entre nós deverá ser o menor. E qual foi a maior demonstração de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Foi exatamente na maior demonstração de humilhação e na maior demonstração de fraqueza, que foi de Cristo, né? E quantas vezes nós pedimos, né, pelo mover de Deus na nossa vida, Sinal aqui. e as coisas não acontecem, a gente não entende por quê. O que será que falta, né, para isso acontecer? Será que não está faltando justamente essa humilhação, esse, essa humildade de você se fazer o menor, de você servir e entender que não é com a força dos seus braços, né? Que está bem claro aqui nessa passagem e nessas outras duas como que o poder de Deus se aperfeiçoa, né? E quão lindo foi, né? E quão poderoso foi quando Jesus se humilhou e se fez o menor entre nós, porque graças a isso a maior a maior demonstração de poder de Deus, né, de graças pela gente, conseguiu ser feita só por causa da humilhação e porque Jesus fez o menor, Deus conseguiu nos comprar de volta, né? Conseguiu exaltar o seu poder sobre nós. E é só isso que eu queria trazer pra gente, pessoal. Pode continuar, Silmar. Estou com oportunidade. Sim, Sim, Por isso, meus amados, versículo 12, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo.
de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício o serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vos também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Eu só vou ler até aqui, mas vou fazer um pequeno comentário. Nós, irmãos, nós cristãos, nós sempre podemos e Deus nos capacita a fazer muito mais do que nós fazemos. E a própria palavra fala que nós ainda estamos fazendo pouco. E Deus exige, quer de nós, que nós façamos mais do que nós podemos fazer antes. Nós sempre podemos fazer, mas a gente não faz, amados. Quando Deus nos pede aqui que nós devemos fazer mais pelo próximo, que nós devemos fazer sem murmuração. Por quê? Porque quando a gente aprende um pouquinho mais, amados, quando a nossa mente, nosso interior, nosso conhecimento aumenta, a gente se sente, sabe, igual ou superior àquele que nos ensina, que está acima de nós. E isso nos derruba. E nós, como cristãos, temos que sempre nos considerar como ovelha. Porque a partir do momento que você é alistado no exército de Cristo, que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que pôr na mente que você é um soldado de Cristo. E um soldado, ele obedece ordens. Eu não sei se tem aqui entre nós alguém que já serviu o exército. Sabe que lá todo mundo tem um comandante. O soldado tem o cabo tem o sargento tem o primeiro-tenente, e assim sucessivamente. Respeitar toda a autoridade. O mandamento de Deus nos deu, nós temos que exercer ele com dignidade, com perspicácia, com ousadia, para que Deus possa agir na nossa vida. Mas temos que ser humildes. Temos que ser humildes ao falar, ao nos comportar. Porque tem muitas coisas na igreja, às vezes, irmãos, ou na nossa vida particular, que a gente não aceita, que a gente questiona, que a gente bate de frente. Mas muitas das vezes, amado, quando a gente bate de frente com alguém que é superior a gente, ou está acima da gente, a gente está desobedecendo o mandamento de Deus. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Às vezes nós podemos até discordar da opinião do outro, da posição do outro, da colocação do outro. Mas nós temos que agir com educação, com humildade. Nós temos que orar primeiro e pedir a Deus que nos dê a direção para que nós não venhamos pecar, ou não venhamos, precisamos levar isso em consideração e ser aplicado nesse sentido. Nós, como cristãos, temos que prestar muita atenção nisso. Eu, agora mesmo, nesse momento, eu passo por uma questão muito difícil lá na minha igreja. Porque o meu pastor, nós temos lá o culto de domingo de manhã, domingo à tarde e quinta-feira à noite. Mas qualquer motivo, qualquer coisinha que acontece no sábado, ele tira o culto de domingo de manhã. Domingo de manhã não vai ter o culto porque a semana que vem é dia de ceia, eu quero todo mundo junto num horário só. Tem o culto dos jovens no sábado à noite, vai ser difícil, domingo de manhã não vai ter o culto. Por isso, por aquilo outro, ele tira o culto de domingo de manhã. Muitas vezes eu levo pessoas para a igreja, ou convido pessoas para ir para a igreja, e as pessoas chegam na igreja, isso me da forma, lutando para que ele ponha na cabeça que o culto da manhã
ou que o culto na igreja, seja de manhã ou à tarde, tem que ter o culto, não pode cancelar de forma nenhuma. Não pode. Mas ele insiste, porque não vai dar para mim, porque teve culto à noite. Sabe, irmãos, isso tem me incomodado. Mas como eu sou ovelha, eu tenho orado a Deus e pedido discernimento para que isso não venha tirar minha paz, meu espírito, não venha fazer eu confrontar diretamente com ele. Domingo agora, essa semana aqui, veja só o que aconteceu, olha só. Faltou luz, deu um problema aqui em São Paulo, aqui na nossa região, que até hoje acabou a força aqui. Tem o culto das crianças, tudo esquematizado, cada um no seu aplicativo, no seu status. Culto das crianças, sábado à noite, 8 horas da noite. Por causa disso, domingo de manhã não vai ter o culto. Tá bom, eu já estou cansado disso, não vou nem falar nada. Quando foi? Sábado, acabou a força. Na sexta-feira. Aí ele, olha, não vai ter o culto de sábado porque nós estamos sem energia. Vamos fazer o culto das crianças domingo, 2 horas da tarde. Então, já mudou a cabeça de todo mundo. Muitas vezes, muita gente foi sábado à noite na igreja e não teve culto. Eu até entendo que não teve luz, tudo bem. Marcou para 2 horas da tarde domingo. Aí, quando foi 1 hora da tarde, chegou a luz. 1 hora da tarde chegou a luz. Aí ele já mandou pela internet avisando todo mundo que não ia ter mais o culto das 2 horas, que só ia ter 6 horas. Meu irmão, muita gente foi na igreja 2 horas da tarde e não teve culto. Todo mundo voltou para trás, foi aquela confusão e tal, para todo mundo chegar. Aí sabe o que aconteceu? Quando foi 4 horas da tarde, a energia foi embora de novo. Das crianças na escuridão acontecer. Mas acontece. E a gente passa por esses problemas. E eu falo com Deus, falo, Senhor, me dá paciência, porque eu sou pequenininho. Eu não quero confrontar, porque eu tenho mais idade que ele, por isso ou por aquilo, ou porque eu tenho mais tempo de evangelho. Não, eu tenho que obedecer à ordem do meu superior. Porque assim era no exército e assim tem que ser na vida pessoal de cada um de nós. Porque, irmãos, cada um de nós vamos dar conta de si a Deus. Então nós temos que ser irrepreensíveis na nossa maneira de agir, de conduzir. Eu estou passando isso para vocês porque eu passo por esse problema, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aí que congrega em alguma congregação tem seus problemas, suas diferenças com o seu pastor, com o seu superior. Às vezes é na escola bíblica, às vezes é no trabalho de vocês. E nós precisamos, como cristãos, estarmos ligados na videira. Tudo que nós fomos fazer, tudo que nós fomos falar, nós temos que orar, cair, situar, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, no meio de uma nação perversa, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Nós temos que estar firmes, irmão, ligado aqui na palavra, para poder a gente continuar dando bom exemplo. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que os irmãos possam refletir aí nessa situação que foi colocada diante dos irmãos. Amém, amados? Deus vos abençoe. Quero ouvir de vocês agora. Deus Vou abençoe. comentar uma coisa que o Somário falou agora. Somário, obrigado por ter compartilhado. Vamos colocar em oração aí nessa essa questão da igreja aí, que o senhor comentou. A gente teve um capítulo, acho que uns 3, 4 dias atrás, que a gente falou sobre autoridade e o servo, né? E eu não sei, acho que por causa do vendaval que teve aí em São Paulo, acho que o senhor talvez não tenha participado. Mas a gente comentou justamente sobre essa questão qual o papel do servo em relação à autoridade, quando a autoridade precisa de ser exortado, né? De receber um direcionamento, né? Do servo, né? E ele falava justamente essa questão que o senhor falou aí, né? De o servo, ele pode sim, né? Exortar uma autoridade, né? Mas o que ele não pode é ter prazer com aquilo, né?
E outra também, você tem o local certo para fazer isso, né? Então, assim, você não vai chegar na frente, a gente não vai chegar na frente da igreja, na frente de outras pessoas e exortar uma autoridade, né? Seja um gerente de um departamento, seja o pastor, no seu caso, né? É realmente você ter a oportunidade de chamar de canto, né? E ter uma conversa privada, né? E alertar, né? Olha, né? Esse aqui é o meu entendimento, mas que você não pode ter prazer em fazer aquilo, né? A gente não pode ter. O senhor, eu digo porque o senhor é exemplo, né? Eu tenho certeza que o senhor tem um homem de muita humildade aí. Mas poder trazer, né? Mesmo porque o senhor tem bastante experiência, né? Poder compartilhar e poder fazer abrir os olhos, né? Talvez a autoridade não queira, né, acatar, às vezes por orgulho, né? Às vezes por entender que não é o caminho correto, né? Mas o nosso papel, além de orar, né, por ele, né, orar pela situação, é também fazer o que os profetas faziam antigamente, né? Os profetas, eles iam muitas vezes, né, em frente de autoridades e exortavam a autoridade, né, em privado, né, faziam, né, davam um direcionamento. Muitas vezes perdiam a cabeça, né, por fazer isso, né? Mas eles cumpriam um papel, né, o papel que era realmente trazer direcionamento para quem está ali. E talvez o senhor pudesse expor, né, de forma amorosa, né, essa questão pro pastor. Falar, olha, veja, né, nós estamos aqui, né, tá fazendo um trabalho de evangelização, trazendo novos cristãos, e é ruim a gente estar com a igreja fechada, né? Por causa disso, daquilo. Então, acho que se eu colocar com amor no coração dele as palavras certas, né? Talvez traga reflexão para ele, colocar um outro pastor para poder ajudá-los, né? Substituir ali naquele momento, né? Talvez ele esteja passando por alguma questão aí pessoal, né? Ou até mesmo uma tentação, um afastamento, né? Então, acho que realmente ele precisa de palavras de um amigo aí para poder. E o senhor aí, tenho certeza que tem muita experiência em poder trazer isso no coração dele aí. Talvez não tá sabendo se organizar, ou talvez é uma falta de organização. E engraçado que é mais ou menos o que a gente tá lendo, né? Se ele tá Claro, colocando interesse próprio. orando para que a gente possa resolver essa situação aí da melhor forma possível. Porque eu vejo, irmão, o seguinte, eu estou lá já há 12 anos, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar trocando de igreja por causa de qualquer problema. Porque problemas todas as igrejas têm. Não adianta. Você tem que ir para a igreja e olhar somente para Jesus. Se você for olhar para o pastor, ou para o diácono, ou para a pastora, ou para quem quer que seja, você não vai ficar em igreja nenhuma. Você tem que aprender a conviver com aquela situação. E através do diálogo e das boas maneiras, você resolver o problema. Deixar passar. Ou se não cessar, em outro lugar você vai ter problema também. É aquilo que eu acabei de dizer. Às vezes, porque você tem um certo conhecimento, você chega numa certa altura, você acha que você. Não, mas nós não somos. Lembra de Elias? Elias orou e o fogo desceu do céu. Mas e daí? Não demorou muito tempo, ele foi parar numa caverna. Por quê? Porque nós não podemos nos exaltar, irmão. Nós temos que ficar na nossa posição. Entendeu? Temos só que orar e pedir a Deus. Você falou bem, Fábio. Tudo bem, nós podemos exortar uma pessoa, um superior a nós. Mas eu não digo nem exortar, é sentar e conversar com ele, explicar e procurar ajudá-lo, né? Procurar dar conselhos, olha, não é bem por aí, é por aqui, na mansidão, né? Mas não é fácil não, irmão, não é fácil. Deus abençoe-nos. Amém? É sabedoria, né, pai, que a gente vai adquirindo aí ao longo dos tempos com os cabelos brancos, né? E realmente não é fácil. Acho que dá para convidar ele para participar aqui do devocional e a gente faz um novo estudo aqui do capítulo 2 de Filipenses, porque que nem o Wellington assertiva, a gente está muito conectado, viu, Wellington? Hoje o Espírito Santo acho que E, está. irmão, eu tenho um comentário sobre isso aí também, eu vou fazer depois. Porque, cara, esse capítulo aqui que nós estamos estudando, para mim, fala exatamente disso. E pra vocês terem uma ideia, as anotações que eu fiz aqui
desse capítulo, olha como bate exatamente dessa situação que está comentando, né? Cristãos, amem-se mutuamente, trabalhem juntos na mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, humildade e obediência para a glória de Deus. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Deus nos dá o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. E, por fim, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. É convidar o pastor para participar e refazer o É. capítulo 14. Meu Deus do céu, que... O Como... negócio é a humildade, né? Será que terá humildade de Então, entender que meros, é né, difícil, pessoas né? comuns é muito difícil. Muito, muito. Isso é o que vem na minha, sabe, no meu entendimento, muito difícil. E Provérbios fala, né? Não repreendeis o insensato, por a ira dele irá contra você. Exato, exato. Mas o comentário que eu queria dizer é lá em cima, cara, no versículo 1, sobre a comunhão no Espírito. Eu acho que quando você se tá. Uma vez eu ouvi uma frase assim, que eu até pesquisei, mas eu não achei ela sendo bíblica, né? Mas que diz assim, eu acho que eu até anotei aqui, se eu não me engano, que fala que aquele que está. Como é que é? Aquele que está em Deus entende quando o outro fala das coisas de Deus. Porque às vezes um irmão fala um testemunho que foi, não sei, talvez foi curado de um câncer, ou livrado da morte, e aí o outro não entende, né, de como isso acontece. Coloca dá honra, né, à ciência, dá honra à medicina, mas de fato foi um milagre, né? Então, quando você está em comunhão com o Espírito, é como se o Espírito que habita em nós é um só, né? Em todos nós. Mas vamos exemplificar assim, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, é como se esse Espírito Santo que habita em mim e o que habita em você se comunicasse. Na verdade, é mais ou menos assim que eu quero dizer. Essa comunhão é você estar procurando cada vez mais, alimentando essa fome, essa sede que o Espírito que habita em nós tem e dando a ele a palavra, né, essa necessidade de buscar, ele nos conecta dessa forma, porque, cara, se for para olhar a forma como, é, eu diria que, ó, como o James, o Samuel e o Somário se conectou, entendeu? Assim, a gente meio que não se conhece pessoalmente, né? Conheceu o James por alguns minutos, mas se você for olhar o desenrolar de toda a história, de como que chegou a um saber quem é o outro, é impressionante, cara. E eu acho que isso significa comunhão no espírito. Ele vai te guiando, vai te levando até chegar lá no outro. E quando chega no outro, tem um propósito em comum. Comum, quer dizer, né? Um propósito comum. É sensacional. Eu acho assim maravilhoso como Deus trabalha. Quer fazer oração para nós, pai? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui. Acabamos, Senhor, de ler, estudar e explanar a palavra, Senhor. Tu, Senhor, através que sempre nos revela aquilo que está oculto no nosso entendimento, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos de vida na tua presença. Porque eu sei que o Senhor vai continuar conosco, Pai. Porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos esses soldados, Senhor, que precisamos ser, Pai. Que possamos estar cumprindo com os teus mandamentos, ó Senhor. No dia a dia, Senhor. Que possamos fugir do pecado, Senhor. Dai-nos força, Senhor, para estarmos firmes, buscando cada vez mais a tua face.
Abençoa cada um que participou desse devocional, Senhor, que não apareceu, mas que ouviu a tua palavra, Senhor. Que ela venha fazer morada, Senhor. Venha ser escrita na tábua do coração de cada um, Pai. Abençoa o nosso dia, a noite do James, Senhor. Onde quer que nós estejamos, ó Pai. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Dá boas-vindas aí para Sara, que apareceu aqui hoje, primeiro dia. Bem-vindo, Sara. Bom ver você aqui com a gente. Bom dia, gente. A Verdade. paz do Senhor. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. Obrigada. Foi um privilégio participar hoje. Deus conhece o desejo do meu coração e hoje eu consegui. Fui muito edificada. Amém. Eu só queria. Eu não poderia ser diferente. Quem me conhece, né, o James, o Fábio, sabe que eu não posso deixar de comentar sobre a palavra. Esse capítulo resume para mim em uma só frase, né? Aqui ele nos ensina a gente renunciar individualmente para o propósito coletivo. E foi isso que Yeshua fez. Ele renunciou à glória dele individual, ele estava lá, e ele renunciou pelo coletivo, por nós e para as próximas gerações. Para mim, se resume nisso, claro que com todo o entendimento, discernimento que vocês falaram, só faz enriquecer, mas se eu pudesse hoje resumir, eu resumiria isso. E a questão que o irmão estava falando, o problema é que hoje a gente vive em uma era do triunfalismo e das experiências. As pessoas não querem pagar o preço de buscar, de orar, de jejuar, de aprender, de estar todos os dias pagando preço, aprendendo. E elas falam que amam o Senhor, mas lá em João fala, né? Se vocês me amam, vocês seguem o meu mandamento assim como eu amo meu Pai, eu segui o mandamento dele. E hoje, infelizmente, as igrejas fazem das igrejas um CNPJ. E é mais fácil para eles virem com palavras que massageiam o ego do que com exortação. E aí a gente vê uma geração fraca, uma geração que não consegue respeitar a hierarquia, que não consegue se colocar na humildade, se esvaziar do orgulho. E é sempre aquela geração que está em busca do prazer dela, da experiência dela. Então eu quero ir. Então é justamente isso, né? E aí quando a gente pega uma igreja, as pessoas hoje querem o seu interesse próprio, né? Uma coisa que a gente vê muito, essa questão do CNPJ. O pastor, às vezes, ele coloca o filho dele para dar sequência, não porque o filho dele foi ungido, foi capacitado, mas ele não quer largar aquela posição, ele quer dar sequência. E fala assim, a família é sacerdotal. Mas quando a gente vai ver o padrão da igreja, o padrão de Deus da Bíblia não era esse, o Senhor é que levantava. Então, não eram os filhos, não foi os filhos dos discípulos que foram assumindo. Deus ia levantando homens, profetas, para fazer aquilo que Deus determinou. Mas oremos, né? Oremos para que Deus desperte esses líderes, esses homens que estão em um posicionamento espiritual, para que eles se voltem mesmo para a palavra e paguem o preço que tem que pagar, né? E até de exortar, se for possível, mas a igreja ela precisa ser sacudida, porque uma igreja fraca, ela não vai resistir aos finais do tempo. E Satanás, ele quer isso, ele quer trazer a divisão, ele quer trazer o interesse próprio, porque quanto mais tiver a divisão, não tiver união, a igreja ela não tem poder se não tiver união. A igreja ela só cresce, ela só manifesta a glória dela se ela estiver em unidade, em um único propósito. Então, oremos e vamos ver o que o Senhor tem para a gente, né, a partir do versículo de amanhã, que eu sei que vai ter um complemento aí com chave de ouro. Deus abençoe vocês, gente.